Tem que falar a referência, né, irmãos? Mas já vai. Se não me engano, é o 5. Mateus 5. É o Mateus 5, capítulo 5, tá bom, irmãos? É a passagem das bem-aventuranças, ensino de Jesus para nós. Amém? Vamos à leitura do texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-lo. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, nós oramos mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dê a capacidade, vinda do Teu Espírito, para lermos a Tua palavra e sermos ensinados por ela. Fala conosco, Senhor, edifica as nossas vidas, que o Teu nome seja exaltado. Amém. Podemos assentar, irmãos? Você que pode assentar, você que quer assentar. Esse tempo seco, né, dá algumas tosses na gente. Eu estou lutando com uma tem um tempinho já. E estou vendo alguns irmãos tossindo aí também. A gente tem que hidratar, né? Hidratar. E a gente às vezes peca não tomar água, né? Não tomar água. Irmãos, este texto aqui é um texto muito conhecido. E é o texto chamado como o texto das bem-aventuranças. Alguns dizem, né, que é uma releitura de Jesus sobre a lei. Quando o povo de Deus foi tirado do Egito através de Moisés, eles saíram para conhecer o Senhor, para aprender do Senhor e para possuir uma terra. Eles saíram para desenvolver uma intimidade com o Senhor. E nesse meio do caminho, Moisés subiu até o Monte Sinai e recebeu leis a respeito da adoração, leis a respeito da vida civil deles, de como eles deveriam lidar uns com os outros, lei de várias formas, né? Sobre higiene e simplesmente sobre a adoração ao Senhor. Interessante isso, né? Como é que Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. O reino de Deus é um reino organizado, amém, irmãos? É um reino organizado. E deu lei a Moisés. Mas nós sabemos, né, que a lei não é capaz de justificar o homem. O homem por si só não é capaz de cumprir a lei. Embora a lei não foi abolida, né? Não foi abolida, mas agora Jesus, ele veio para cumprir a lei. E aqui, esse ensino de Jesus aqui, muitos comentários que colocam como uma releitura da lei sob a ótica de Jesus. Nós podemos dizer aqui que é a verdadeira interpretação da lei para o tempo da graça, para o tempo da salvação. Agora, esse tempo que Jesus veio ao mundo, não é o tempo mais em que vigora o homem vive segundo a lei, mas agora o homem vive segundo a graça de Jesus.
segundo a fé no sacrifício de Jesus. E esse sacrifício nos dá a salvação. Amém? A salvação veio por crer na morte, ressurreição e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A salvação é adquirida por esse meio. Mas o reino, agora quem é salvo, tem obrigações, tem deveres. E esses mandamentos aqui, esses ensinos de Jesus, precisam estar na vida de quem é salvo. Amém? Então, olha só. E esse aqui é o início do sermão da montanha, né? É o início do sermão do monte. E este ensino aqui, eu coloquei aqui, olha. É bom destacar que a observância destes ensinos não pode trazer salvação ao homem, como eu havia falado, pois o homem é salvo unicamente e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Olha só, as observâncias desses mandamentos não traz salvação ao homem. Nós não somos salvos pelos nossos atos de justiça, pelo nosso ato de bondade. Mas eu gostaria de concluir esse pensamento aqui. Mas esses ensinos são marcas fundamentais naqueles que são salvos. Nossas obras e nossos atos de justiça não nos salvam, mas nossas obras e nossos atos de justiça não nos salvam, mas todo salvo pratica as boas obras. Amém, irmãos? Então, esses ensinos de Jesus aqui, olha, eles são importantes para a nossa vida também. Todo aquele que é salvo, ele é chamado para praticar as boas obras. O fruto daquele que é salvo, ele pratica aquilo que agrada a Deus. No coração dele tem humildade, no coração dele tem mansidão. Os frutos do Espírito habitam no coração dele. Então, conseguiram identificar aí, vocês sabem bem disso. As nossas obras não nos salvam, mas todo salvo pratica a boa obra. Uma evidência daquele que é salvo, ele tem os seus frutos, e os seus frutos são as suas boas obras. Então, aqui, olha, a gente está nos primeiros ensinos de Jesus. Essas bem-aventuranças que nós lemos aqui, é bem no início do ministério de Jesus. Logo ali após a ele ser batizado, ele foi foi cheio do Espírito Santo, ele foi ao deserto ali, jejuou 40 dias e 40 noites, cheio do Espírito Santo, ele venceu a tentação de Satanás no deserto, e ele desceu cheio do Espírito, ele veio do deserto, do jejum, cheio do Espírito Santo e começou a ensinar. E logo nesses dias, ele começa a ensinar, a mostrar o seu poder divino. Ele está com essa multidão aqui, sobe para um monte, e ele começa a ensinar os seus primeiros sermões, as suas primeiras lições, que é muito importante também para nós hoje. Mas eu gostaria, irmão, para a gente entender melhor o porquê que Jesus coloca esse ensino logo no início do ministério dele, tem um porquê. Jesus, ele é muito sábio, ele é mestre dos mestres. Jesus, ele sabe a hora certa de dar tal ensinamento. Ele sabe a hora certa de tocar em tal assunto. Sobre o seu sofrimento, ele deixou mais para o fim do seu ministério. Sobre a sua morte, ele deixou mais para o fim do seu ministério. Sobre o Espírito Santo, ele deixou também mais para o fim. Mas aqui ele coloca um ensino das bem-aventuranças, de como deve ser o nosso coração, como deve ser o coração do povo de Deus, como deve ser o coração dos discípulos do Senhor. Ele coloca no início do seu ministério. E quando a gente entende um pouquinho do contexto daqueles dias, a gente vai falar assim: não, Deus, o Senhor de fato, Jesus, o Senhor de fato é muito sábio. O contexto daqueles dias era que o último profeta do Velho Testamento era Malaquias. O povo de Israel, quando a gente lê o Velho Testamento, você vai ver Deus falando com o povo todo momento. Deus levanta profetas e mais profetas, Jeremias, Isaías, Daniel. Em todo o tempo o povo tinha recebido a mensagem de Deus.
até Malaquias. Agora, quando chega em Malaquias, tem um espaço de 400 anos de silêncio, em que Deus não fala mais com o povo, não tem voz divina, não tem revelação divina para o povo de Deus, para o povo de Israel. A voz divina começa a vir de novo através de João Batista, aquele primo de Jesus que veio preparar o caminho para a chegada do ministério de Jesus. E aí, dá para a gente imaginar tamanha trevas espiritual que o povo de Israel estava nos dias de Jesus. Meus irmãos, 400 anos sem ouvir uma voz profética é muito tempo. Não tinha inspiração divina na boca dos sacerdotes. Deus não tinha levantado profetas para profetizar naquele tempo. E quando você vê um panorama desses tempos, você vai ver crise em todas as áreas na nação de Israel. Crise no governo. Estuda a história dos Herodes. Uma família de homicidas. Quando a gente vê que o Herodes, que tentou matar Jesus quando criança, aquele Herodes que tentou matar Jesus quando criança, ele já era acostumado a matar há muito tempo. Todas as pessoas que ameaçavam o reino dele, ele mandava matar. Vale a pena a gente fazer um apanhado. Eu estava até conversando com meu pai esses dias, eu tenho uma vontade de pegar, estudar o contexto do Novo Testamento, essa entrada, porque é muito rica de informações. A política daquela época estava em ruínas total. Famílias de imperadores guerreando entre si. Ele estava tão acostumado a matar que quando Jesus nasce não tem nenhum problema, vamos matar gente de 2 anos de idade para baixo. Então, havia também crise, né, social, guerra social. Houve a guerra dos Macabeus, quando o Império Romano tomou o poder nesse período de 400 anos, uma autoridade romana entrou dentro do templo e sacrificou um porco dentro do templo. Isso para o judeu é uma profanação total. Resultado? Guerra social. Né? E aí, nação agitada, e também havia uma perda muito grande na organização dos sacerdotes, das autoridades espirituais daquela época. Os sacerdotes já não eram mais de pureza, não eram mais da linhagem de Levi, como deveriam ser. Já estava tudo misturado. Então, meus irmãos, esses 400 anos entre Malaquias a João e a chegada de Jesus, era um tempo de muitas trevas espirituais. Então, Jesus ele chega nesse tempo. Olha que graça de Deus, né? É citado como a plenitude dos tempos, onde a maldade estava no seu ápice. Nós estávamos conversando com meu pai esses dias na casa dele. É interessante quando nós lemos o Velho Testamento, você não vê tanta ocorrência, ele comentando comigo, né? Você não vê tanta ocorrência de endemoniado. Você reparou isso? Você lê o Velho Testamento, a história dos reis, a história dos profetas, você não vê muito falar sobre Satanás, sobre demoniados? É interessante isso. Ele estava agindo, irmão, ele estava lá, embutido. Ele sempre atuou, né? Ele sempre atuou. Mas é interessante que quando Jesus chega, meu Deus, é demônio para todo lado, é pessoas endemoniadas, Jesus expulsando. O estado espiritual, de fato, é um estado caótico. E aí, Jesus chega, né, trazendo o reino de Deus e trazendo ensinos preciosos para o povo de Deus. E é interessante, Provérbios 29, 18, diz o seguinte, olha: não havendo revelação divina, o povo se corrompe, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Olha só, esse tempo de 400 anos de silêncio, entre o último profeta de Malaquias do Velho Testamento até João, silêncio de Deus.
E o texto fala que não havendo profecia, não havendo revelação divina, o povo se corrompe. Aí, meus irmãos, abri um parênteses aqui para a gente pegar para nós como lição. É por isso que a gente tem que orar a Deus, falando: Deus, não deixa faltar a palavra de Deus na minha vida. Não deixa faltar a palavra de Deus para a igreja. Irmãos, aonde não é ministrada a palavra de Deus, aquela igreja está destinada a se corromper. Vai sofrer prejuízos terríveis. Então, ore sempre a Deus, pedindo que Deus, aqui nós como Igreja Batista Rosa de Saron, envia sempre a sua palavra. É a palavra de Deus que nos edifica, amém, irmãos? É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Ore sempre pedindo a Deus isso. O apóstolo Paulo, ele pedia a Deus isso. Ele pedia aos irmãos: orem sempre para mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra do Evangelho. Então, fica aí, né? Um dever de casa para todos nós. Ore pela sua igreja. Ore pelas igrejas na face da terra, para que sempre haja uma palavra vindo de Deus, vindo das Escrituras para as nossas vidas, para que haja uma igreja saudável. Amém? Então, olha só, é este o cenário que Jesus começa o seu ministério, né? Deu para a gente pensar um pouquinho em como estava aí os dias de Jesus. Então, esse ensino, olha, ele tem por finalidade mostrar ao homem os valores que precisam existir na vida do povo de Deus. Irmãos, essas bem-aventuranças aqui veio para mostrar ao povo. Esses valores são valores de quem é do reino de Deus. Esses valores são valores de quem é do povo de Deus. Havia um orgulho no povo de Israel nessa época. Eles batiam no peito: nós somos nação de Deus. Nós somos filhos de Abraão. Eles se orgulhavam disso. E Jesus, muitas das vezes, confrontou eles: vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês são... O diabo é o pai da mentira. Jesus, e eles batiam, havia um orgulho no coração deles. Nós somos filhos da promessa, nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo de Deus. Então, esse ensinamento aqui, Jesus veio para colocar o homem, né, os valores que precisam existir no coração daquele que é povo de Deus. Interessante, irmãos, eu coloquei aqui, alguém já disse, olha só, Jesus não veio para ensinar o homem a ser Deus. Alguém já soltou essa pérola por aí. Jesus não veio para ensinar o homem a ser Deus, ou como ser Deus, mas para ensinar o homem a ser homem de Deus, ser homem segundo o propósito do seu Criador. Esse é o propósito de Deus, nos ensinar a ser homens, criaturas de Deus, homens que vivem o propósito do nosso Criador. Meus irmãos, o pecado entrou no mundo, né? E o pecado entrando no mundo sujou o nosso coração, manchou as nossas vidas, tirou a pureza de nós. E nós não somos mais agora homens segundo o projeto original de Deus. É tanto que o que ganhou o coração do homem foi uma proposta, né, louca. Você vai ser igual a Deus se você comer do fruto proibido. No coração do homem, ele, né, queria ser além daquilo que ele não foi feito para ser. E o pecado entrou no mundo, e o pecado veio a todo mundo. Todos pecaram, agora estão o quê? Destituídos da glória de Deus. O pecado lastrou sobre nós. Mas glória a Deus que veio Jesus, amém? Veio Jesus nos colocando no lugar certo, na postura correta, nos ensinando a ser homens de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, ele começa o seu ensino aí para restaurar a consciência do homem. Amém? No versículo 3, mantenha a sua Bíblia aberta comigo. E nós vamos começar a meditar um pouco no versículo 3.
No versículo 3 ele fala assim: bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino de Deus. Eu coloquei aqui, olha, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino do céu. E é interessante a gente pensar o seguinte, meus irmãos: nós somos 3 em 1, nós somos nós somos tricótomos. O significado dessa palavra é 3 em 1. Nós temos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O ser humano é isso, né? Ele é um espírito que possui uma alma, mente, lembrança, emoções, pensamentos, corpo, essa carcaça aqui. E a orientação de Jesus aqui, olha, é bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais que feliz, os pobres de espírito. E eu coloquei aqui, olha, pobre é a pessoa que aparenta falta do que é necessário à sobrevivência. Significado de pobre: que aparenta falta do que é necessário para a sobrevivência. Pobre de espírito é a pessoa que entende que nela mesma há uma carência espiritual que ela não é capaz de suprir, mas somente Deus pode suprir. Jesus fala que pessoas assim são bem-aventuradas. Gente que entende que tem uma falta dentro dela, ela não é autossuficiente, tem algo dentro dela, como nós falamos domingo passado aqui, que só Deus pode dar sentido. Tem uma falta dentro dela que só Deus pode suprir. E aqueles que são do reino de Deus, eles têm essa consciência. Eles são pobres de espírito. Eles entendem que eles precisam de Deus na vida deles para dar sentido à vida deles. Característica daqueles que é do reino de Deus. Meus irmãos, eu acredito que isso testifica no seu coração aí. Amém? Você é assim. Porque você nasceu de novo, porque você é povo de Deus. Pessoas vazias de si mesmo. Pessoas que entendem que não é autossuficiente. Olha só, e é o oposto do que o mundo prega. O mundo prega o empoderamento. O mundo prega isso. Eu coloquei aqui que é empoderamento. Empoderamento, ação de se tornar poderoso, de passar a possuir domínio sobre suas próprias vidas. O povo de Deus é o oposto do mundo. O mundo prega o humanismo. O mundo prega o empoderamento. Se torna uma pessoa independente. Você tem poder em você mesmo. Você tem capacidade em você mesmo. Você tem domínio sobre você mesmo em todas as áreas, em todas as demandas da sua vida. Você é um ser independente. O mundo prega isso. Nós estamos aí em alta, né? Do empoderamento das mulheres. Aí, tá pegando isso aí. A gente está vendo aí, né, que isso não dá certo, nem aqui nem na China. Não dá certo em lugar nenhum. A família está se indo para o buraco. Então estão gerando filhos deprimidos, crianças sem referência, porque o homem é pregado no mundo que o homem não precisa de nada mais além de si mesmo. Mas a Bíblia fala totalmente o contrário, amém, irmãos? E nós somos da Bíblia, amém, irmãos? Nós somos da Bíblia. Nós somos pessoas que entendem que há uma falta espiritual em mim, e coisas dessa terra que homem nenhum é capaz de suprir. Só Deus pode suprir a falta que há em meu espírito. Amém? Eu gostaria de ler com vocês Isaías 57:15. Há uma bênção aos pobres de espírito. A Bíblia fala o quê? Que Jesus fala que deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito vai herdar uma bênção. Deles é o reino do céu. Isaías 57:15. O que diz lá? Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito,
como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita com aqueles que é pobre de espírito. Amém, irmãos? E esses pobres do espírito, um dia sentem isso agora, e um dia vão experimentar disso de forma o quê? Absoluta, de forma abrangente. Nós iremos um dia habitar de forma corpórea com o nosso Deus. Amém? Então, fala para você mesmo: eu quero ser cada dia mais pobre de espírito. Eu quero depender cada dia mais do Senhor na minha vida espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 4. Vamos ler aí, olha. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Os que choram serão consolados. E é interessante isso, que choro é algo muito interessante, irmãos, que mostra fragilidade. Coloquei aqui, ó, é a impotência. Serve para mostrar que a pessoa está em perigos e precisa de ajuda. Mas também o choro serve para alguma coisa, para manipular outros, para conseguir a sua empatia e a sua compaixão. Existe choro de alegria também, mas aqui esse choro aqui é o choro de lamento. É esse choro que nós acabamos de falar aqui. É esse choro que fala de fragilidade, de medo, que mostra que eu não sou todo-poderoso, que eu estou, quando o medo vem sobre mim, quando os perigos vêm sobre mim, eu me sinto inseguro. E esse choro também, o choro também tem uma outra função, né? De chamar a misericórdia do outro, chamar a empatia de outro, de mexer com a compaixão do outro. É interessante, hoje eu estava pesquisando sobre choro. Eu achei maravilhoso, meus irmãos. Chorar é bom. Chorar é muito bom para a saúde. Há uma frase que fala assim, olha: aqueles que não escorrem lágrimas, que não levam os seus olhos a banhar-se das lágrimas, vai fazer os seus órgãos banhar-se de dor e chorar. Por quê? Aqueles que não choram, que não esvaziam as suas emoções, eles vão desenvolver doenças psicomáticas. Aí quem vai chorar vai ser a úlcera, vai ser o estômago. Às vezes vai ser o rim que vai chorar, né? Ou seja, às vezes quando não há um descarregar das nossas fraquezas através do choro, a gente desenvolve muita doença. Infelizmente, o mundo é tão terrível, né, que eles nos treinam a falar que choro é coisa de gente fraca. Homem não chora. Já viu essa frase, Silviano? Homem que é homem não chora, né? Então tá aí nas músicas, tá aí em todo lugar. Mas Deus, Ele gosta de pessoas que choram. E o choro é mais uma demonstração que eu preciso de socorro, Senhor. A criança, né, quando não tem a sua fala formada, o que ela faz? Ela chora, irmão. Ela chora. E o choro desperta o quê? A atenção da mãe, a compaixão da mãe, a empatia da mãe, do cuidador. E na nossa vida espiritual também é da mesma forma. Amém? Aquele que é de Deus, ele chora. E ele chora pelo seguinte, não é um choro à toa. Ele chora aqui, olha. Ele chora pela convicção de pecado. Ele chora lamentando a condição pecaminosa em que o mundo se encontra. Quem é de Deus, né? Quem nasceu de novo, ele lamenta pelo império das trevas. Ele se entristece com o império do mal, com o sistema do mal atuando. Quem é de Deus, ele se compadece daqueles que estão sofrendo, ele chora por eles, por aqueles que estão aí, né, presos nas garras de Satanás. Ele olha para o mundo sem tristeza. Esse é o choro que o Senhor quer que nós choramos, amém?
Ah, meus irmãos, eu acabei de ler o Velho Testamento e entrei para o Novo Testamento. Quando eu comecei a ler as Bem-aventuranças, eu falei, Deus, o nosso coração precisa disso, Senhor. A gente vai ficando seco, irmãos. A gente vai ficando sem empatia. A gente vai achando tudo normal no decorrer da nossa vida. A violência é normal, o derramar de sangue não é normal. A injustiça é normal. Mas nós temos a essência de Deus em nós, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E a gente se entristece. A gente lamenta. A gente chora. Nossa vida está cheia de Deus, a gente chora. Vem parte de Deus em nós, né? Deus, ele se entristece com o pecado. E quem tem parte de Deus nele também fala, oh Deus, se entristece com o pecado na nossa vida e na vida dos outros. Já viu quando o crente peca? Quando o crente peca é um trem terrível, irmão. Quem é de Deus mesmo quando peca fica jururu. Fica jururu, fica sem vida. Ele percebe que o Espírito Santo entristeceu, ele também se entristece. E aí ele vai correndo, né? Chora. E o choro desperta a compaixão do nosso Deus. Desperta a misericórdia do nosso Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Eles serão consolados. Eles serão consolados. Isaías 61, do 1 até o 13. Vamos ler? O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar libertação aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Até aqui, né? Em outras versões é a consolar todos os que choram. Essa é uma profecia que Isaías fez e que ela se cumpriu em Jesus. Quando Jesus entrou no templo, foi dado a ele o livro do profeta Isaías. E ele leu essa profecia, né? Ele leu. É tempo agora, chegou o tempo de consolar os que choram. E ele diz, hoje se cumpriu essas escrituras. Então, meus irmãos, há uma bênção para aqueles que choram, se lamentam com os pesares desse mundo. Nós seremos consolados. Nós não só seremos consolados, mas nós já estamos sendo consolados. Apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 1, a partir do versículo 2, ele fala, bem-aventurado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, com a finalidade que também possamos consolar os que estiveram passando por tribulação. Então, meus irmãos, nós somos consolados pelo Senhor, amém? Os que choram serão consolados, já estão sendo consolados, porque o Espírito Santo já foi derramado. Uma das características e um dos serviços do Espírito Santo, ele é o Consolador. Amém? Então, seja emotivo mesmo com as coisas desse mundo. Tem gente, né? Jeremias é considerado profeta chorão. Ele chorava pelo estado da nação do seu povo. E nós também, como igreja do Senhor, nós precisamos banhar mais os nossos olhos de lágrimas, amém, irmãos? Precisamos, né? Precisamos disso, de ver e compadecer, amém? Olha só, os que choram serão consolados. Agora, versículo 5, vamos ao versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Humilde é quem tem noção de suas limitações, que não se valoriza demasiadamente, que não demonstra vaidade. Que não demonstra vaidade. E essa também é uma das características
fundamentais para o reino de Deus. Pessoas humildes. Jesus era humilde. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor nos ensina para que nós sejamos parecidos com Ele, amém, irmãos? E uma das coisas, lá em Provérbios 6, do 16 a 17, tem uma lista de coisas que o Senhor detesta. É interessante esse versículo, né? O autor de Provérbios lista 7 coisas que o Senhor detesta. E o que está primeiro lá na lista é o olhar altivo. É gente cheia de si mesmo. Essa é a número 1 das coisas que o Senhor detesta. Olha lá, olhos altivos, língua mentirosa e os demais lá. Então, o oposto da humildade é a pessoa cheia de si mesma, orgulhosa, pessoa soberba. Isso que o Senhor detesta. Aqueles que são de Deus, aqueles que são súditos do reino de Deus, que estão sob o governo do Senhor, eles são pessoas humildes. Vamos nos esvaziar de nós mesmos, amém, irmãos? Vamos ser como João Batista. João Batista, é interessante João Batista. João Batista, Jesus dá o testemunho de João Batista. Jesus fala assim, olha, nasci de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. E que João Batista falou? Importa que eu diminua e que Jesus cresça. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos dizer assim, que depois de Jesus, o homem mais importante dessa terra é João Batista. Ele entendia que a glória é toda do Senhor. Como diz o Salmo, não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, a honra e o poder. A igreja do Senhor Jesus, o povo do Senhor Jesus, é feita de pessoas humildes, pessoas que entendem que... Definição de humildade, vamos lá? Tenha noção de suas limitações, que não se valoriza demasiadamente e que não demonstra vaidade. Então, meus irmãos, a cada dia que o Senhor possa nos encher da humildade dele, amém? Nós não somos nada, irmãos. Se somos o que somos, é a obra de Deus na nossa vida, amém? É a obra de Deus na nossa vida. Então, que todo o orgulho caia por terra. A gente sempre precisa orar, pedindo a Deus, Deus, me tira do meu coração todo tipo de vaidade, Senhor, todo tipo de orgulho, de prepotência. Os elogios, às vezes, né, tomam conta do nosso ego. E a gente faz uma imagem errada da nossa pessoa. Então, precisamos saber lidar com isso, porque nós, como seres humanos, nós somos muito propensos a nos envaidecer com essas coisas. Né? Não que a gente vai nos diminuir, não que a gente vai ter uma baixa estima, não. Nós somos importantes, sim. Nós somos bênçãos, sim. Nós somos pessoas especiais, sim. Mas, acima de tudo, nós somos humildes. Nós entendemos que nós não temos solução para tudo em nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos de ensinar isso a cada dia. É ensino simples, né? É ensino simples, mas o mundo está totalmente oposto disso. O mundo ensina você a ser o cara. Você ser o primeiro. A você ser o mais importante. O mundo prega isso. O mundo está carente de pessoas humildes. Pessoas que falam, oh, eu errei. Me desculpa. Eu estava enganado. Ah, você entendeu melhor do que eu. Está faltando isso na praça, irmãos. Mas não pode faltar isso dentro da igreja do Senhor Jesus. Amém? Que não falte isso nos nossos filhos e nem nas nossas vidas. Pessoas humildes. Amém? Vamos caminhar aqui, que o nosso tempo já está indo, né?
O Salmo 37:11, vamos ler? Salmo 37:11. Coloque aí para nós, Georgia, ou a Bia. Mas os mansos herderão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 5 que nós lemos, né? Olha só. Bem-aventurados humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Que Jesus, ele pega a própria palavra, né? Em muitos momentos, Jesus pega o que foi falado no Velho Testamento e ele afirma aqui no Novo Testamento. Agora eu gostaria de ler com vocês o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Meus irmãos, a Bíblia não fala que bem-aventurados que fazem justiça pela sua própria mão. Não. A justiça sempre pertence ao Senhor. Nós podemos rogar por justiça, mas nós não somos justiceiros. Nós temos que fazer atos de justiça, mas nunca fazer justiça com as nossas próprias mãos. E a Bíblia fala que é feliz o homem que tem sede e fome de justiça. E é interessante isso, né? Porque o mundo se alegra com a injustiça. O mundo celebra a injustiça. O sacrifício de Jesus, o momento em que Jesus foi preso mesmo, que coisa injusta aquele negócio, né? Embora Deus o chamou para aquela hora, embora do propósito de Deus que ele fosse traído, crucificado, mas você vê a todo momento a injustiça imperando, acusado por aquilo que não fez, traído por Judas, seu melhor amigo, né? Os sacerdotes ofereceram 30 moedas, depois que ela foi lá arrependido, Judas foi lá arrependido, para tentar, né, curar suas emoções, sacerdote, não, fica com você, né? Injustiça demais. O mundo é assim, meus irmãos. O povo que clamava Hosana, que vem em nome do Senhor, quando Jesus entrou em Jerusalém, boa parte deles gritava depois, crucifica, crucifica, crucifica. O homem em si é injusto, né? Hoje na nossa nação a gente está vendo tanta coisa, irmãos. Se você acompanha bem o nosso mundo político, a injustiça está imperando. Inocente é chamado de culpado, e culpado é chamado de inocente. Está aí. As pessoas erram descaradamente e não retratam os seus erros. Injustiça para tudo quanto é lado. Mas quem é de Deus vê essas coisas e fala: Deus, tenha misericórdia, Senhor. Muda isso. Eu não concordo, Senhor. Faça justiça, Senhor. Faça justiça, Senhor. Então, a palavra de Deus fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Olha lá o que diz o 2 Pedro 13, 2 Pedro 3,13. Vamos ler? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Esse é o destino, é o futuro daqueles que amam a justiça, daqueles que é povo de Deus. Eles serão satisfeitos, amém, irmãos? Haverá um dia em que o justo juiz julgará com retidão. O julgamento está às portas. A justiça será realizada literalmente. O Senhor separará as ovelhas dos bodes. Não vai ficar nada ileso. Haverá o dia de acertos de conta. Porque o nosso Deus é justo juiz, amém, irmãos? E a igreja do Senhor, ela clama por isso, ela clama por justiça. E você, irmãos, você vai habitar
em uma cidade, quando nós lemos em uma nova terra, em que habita a justiça. Permaneça com essa qualidade no seu coração. Permaneça na fé. Permaneça aí, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Que essas virtudes possam tomar conta do seu coração a cada dia. E um dia nós iremos habitar nessa terra, aonde habita a justiça. Amém? Enquanto isso não aconteça, não deixe de ser moldado pelo mundo. Não faça coro com o mundo. Não seja conquistado aí pelo o discurso do mundo. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Em nome de Jesus. Próximo versículo que nós vamos ler é o versículo... Nós lemos o 2 Pedro, Versículo 7. Vamos ler? Bem-aventurados misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. É interessante que a gente gosta sempre dessa palavra misericórdia, Misericórdia é derivado de duas palavras, córdias, coração, e miséria. E é interessante isso, que misericórdia é pôr o coração na miséria da outra pessoa. E essa também, meus irmãos, é uma qualidade daquele que é povo de Deus. Ele sofre, ele chora com os que choram. Amém? Ele sente comovido com o sofrimento do outro. E o Senhor nos encha de misericórdia, amém, os nossos corações. Isso não é fragilidade, não, isso é qualidade, irmãos. Isso é qualidade. Às vezes tem irmãos que são mais sensíveis a isso, É interessante isso. Eu vejo algumas irmãs aqui da igreja, quando ele vê famílias, quando elas vê famílias passando por dificuldade, precisando de uma cesta básica, eles se contorcem, tem lágrima nos olhos, tem aí, a nossa Cida, irmã Edna, as irmãs se mexem aí com... Cada um de nós sente isso, porque quem tem o Espírito de Deus é cheio de misericórdia. Amém, irmãos? Ele se compadece. Irmãos, não querendo tocar trombeta, mas eu vivi isso um dia na minha vida muito forte. Tinha uma pessoa que convivia conosco, não convive mais, estava precisando de ajuda. E naquela ajuda veio lágrima nos olhos, sabia? Eu senti que o coração estava ali. Estava eu e meu amigo de seminário. O Senhor nos tomou de emoção. Nós sentimos, aquilo dentro de nós. E a gente chorou de ver aquela necessidade. E glória a Deus que a igreja se mobilizou e teve como ajudar tal pessoa. Então, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que sente empatia, amém, irmãos? O povo de Deus é um povo misericordioso. Ele vê a necessidade do outro e ele sente como se fosse ele. Nós amamos o nosso próprio como a nós mesmos. O Evangelho traz isso em nós, esse amor. Ser homem. O Evangelho veio para nos tornar homens segundo o propósito de Deus. E homem chora. Homem é humilde. Homem, ser humano, é pobre de espírito. O verdadeiro ser humano tem essas qualidades aqui que Deus, que Jesus ensina na sua parábola. Ser homem, irmãos, ser pessoa, ser ser humano, é exatamente essas virtudes aqui. Amém, irmãos? Então nós precisamos lutar muito, irmão. Lutar muito para que essa compaixão, para que esses sentimentos não venham fugir do nosso coração. Porque às vezes, meus irmãos, a gente endurece o nosso coração. Eu vivi um tempo na minha vida em que o meu coração e da minha esposa endureceu um pouco. Por quê? Pessoas que apunhalam pelas costas. Pessoas que você caminha e às vezes ajuda. E às vezes são as pessoas que vêm contra você, E isso vai deixando a gente uma certa dificuldade de confiar, de entregar, sabe? Eu vi isso muito na minha esposa. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, amém?
e a palavra de Deus vai nos moldando. Então, olha só, vamos guardar o nosso coração, porque nós estamos aí. Você já viveu isso também, ajudou alguém, desenvolveu um amor por alguém, houve misericórdia, colocou o coração na miséria de alguém, e aí você foi frustrado. Aí o diabo vem colocando raiz de amargura no coração, e a qualidade do cidadão do reino vai sendo danificada. Não deixe isso acontecer na sua vida. Amém? Não deixe isso acontecer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A gente tem que olhar sempre para a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Amém? E versículo 8, vamos ao versículo 8. Glória a Deus, nós vamos encerrar já. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos ler o Salmo de número 24, 3 até o 4. Quem habitará no santo monte do Senhor? Quem? Vamos lá, olha que maravilhoso. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Tem as qualidades. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura falsamente. E dentro de tantas qualidades ali, tem aquele que tem o coração puro. Meus irmãos, pureza no nosso coração precisa existir. Lembra que o pecado suja o nosso coração? Mas glória a Deus que vem Jesus, né? E lavou as nossas vidas com o teu sangue, nossos pecados foram apagados e nos deu o Espírito Santo que está fazendo em nós uma obra de santificação. A sujeira do pecado vai saindo pelo processo de santificação que o Espírito Santo vai fazendo em nós. É um processo. Ninguém torna puro da noite para o dia. A purificação é um processo também chamado de santificação. E quanto mais nós enchemos do Senhor, da sua palavra e do Espírito Santo, mais puro o nosso coração vai ficando. Você já não tem mais os pensamentos maliciosos, vêm no seu coração e não te domina mais. À medida que você vai enchendo de Deus, os seus pensamentos vão mudando. Você vai pegando a natureza do céu, você passa a pensar nas coisas de Deus. Então você pode olhar com pureza. Você pode olhar para a pessoa sem querer o mal dela. Você pode olhar para um homem, olhar para uma mulher e não deixar que o espírito de sedução te domine e você não olha com más intenções. A obra de Deus é isso na nossa vida. Embora você é tentado, o Espírito fala mais forte e você consegue ter pureza nos seus olhos. Você olha para a pessoa, né, e respeita com seus olhos. Isso é obra de Deus em nós, irmãos. Amém? Obra de Deus em nós. Estava vendo um documentário falando que o brasileiro foi treinado para ser pornógrafo. Você lembra da Xuxa, das Paquitas? Tinha menos roupa do que roupa. Desde o Bolinha. E isso sucessivamente, gerações foram criadas assim, tirando a pureza do coração. Eles querem fazer isso agora ser mais rápido, né? Afetando as nossas crianças. Com coisas mais pesadas ainda. Tirando a pureza do coração. Nós estamos falando aqui da área sexual, né? Mas outras áreas também, né? Da maldade. Tem gente que é mal. Tem gente que olha para a pessoa assim e já vê um meio de prejudicar aquela pessoa. Mas bem-aventurados os puros de coração. E os puros de coração têm uma bênção sobre a vida deles. Olha só, verão a Deus. Vamos ler lá o Salmo 24, 3 ao 4. Salmo 24, nós já lemos, né? Quem subirá ao monte santo de Sião? Aqueles que é puro de coração. Como purificar? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a lei do Senhor. Não se esqueça disso. Não tem ninguém pronto aqui.
Estamos em processo de santificação. E como nós somos santificados? Por meio do Espírito Santo em nós, fortalecendo o Espírito, abatendo a carne pelas coisas do Espírito e nos alimentando da palavra de Deus. No céu não vai entrar imoral, irmãos. No céu não vai entrar imoral. Mas aqueles que são puros de coração. Então, vamos, combater cada dia mais a impureza no nosso coração. Como é bom, irmão, você ser livre. Como é bom você andar com liberdade. Como é bom você ter o domínio de Deus na sua vida. Agora nós vamos encerrar mesmo, Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quem é de Deus não gosta de briga. Quem é de Deus tem a sabedoria de Provérbios. A palavra branda desfia o furor. Amém? Nós somos chamados de pacificadores. Então, um novo nascimento nos traz isso. Mas também, nós somos chamados de pacificadores no sentido também de nós reconciliamos pessoas a Deus. O pacificador é um reconciliador. Alguém vem a ele com ira, e ele tenta reconciliar o inimigo, trazer ele como um amigo de novo. Ele reconcilia relacionamentos. E nós, como igreja, somos chamados também para pregar o evangelho da paz. E esse evangelho é de apaziguar o homem com Deus. É de mostrar para o homem que, olha, você não precisa ser mais inimigo de Deus. Jesus já pagou o seu pecado. Jesus já derramou o seu sangue para você agora se reconciliar-se com Deus por meio de Jesus. Você agora pode ser chamado amigo de Deus, filho de Deus, porque você foi reconciliado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. A igreja também tem esse papel de levar reconciliação ao mundo perdido com o Senhor por meio da palavra do Evangelho. Amém, irmãos? Então, bem-aventurados pacificadores. Você pode dizer, eu sou um pacificador. Amém? Vamos encher disso, irmão. Às vezes dá. A Bíblia fala, irai-vos e não pequei-vos, e não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A gente vai ficar com raiva. A gente vai irar. E algumas iras vai durar um pouquinho. Mas a ordem de Deus não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não vai para a cama, não dorme com aquilo, não acorda com aquilo, não. Resolve aquilo rapidinho. Amém, irmãos? Precisa muito disso, Porque às vezes passa tanta raiva, rapaz. Tanta raiva. E a gente faz tanta raiva nos outros também. Mas nós somos chamados a sermos pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque Deus o quê? Nos reconciliou com Ele mesmo, através de Jesus Cristo. Então nós temos essa qualidade de Deus em nós. O Filho carrega a qualidade do Pai. Amém? E que nós também possamos ter essa qualidade de Deus na nossa vida. Eu sou um pacificador. Eu sou um reconciliador. Agora, para a gente fechar, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Junto com 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa insultarem e os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Amém, irmãos? Jesus já nos antecipa que vai vir uma rejeição, porque nós somos dele. Vai vir um confronto, porque nós confessamos o nome dele. Mas a Bíblia chama de nós somos mais do que felizes. Quando isso acontecer nas nossas vidas, quando nos caluniarem, quando nos levantarem todo tipo de mal, nós devemos nos alegrar, porque há uma recompensa grande guardada para nós. Então, meus irmãos, não espere empatia de todo mundo.
a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Tem gente que não vai gostar de você simplesmente pelo fato que você agora é de Jesus. Tá bom, Silviano? Priscila, voltaram para os caminhos do Senhor. Tem amigo que vai fugir. Tem amigo que vai caluniar. E os demais estão aqui também, né? Tudo por causa que você decidiu andar com o Senhor Jesus. Mas não fica abatido por isso, não. Alegre-se por isso. É por causa do nome de Jesus que eu sou perseguido. É por causa do nome do Senhor que eu estou sendo caluniado. Há uma recompensa grande para aqueles que perseverarem firmes. Amém, irmãos? Há uma recompensa grande. Faz lembrar do pessoal de Atos, né? Será que dá tempo de a gente ler? Nem veio, nem separei esse texto. Atos, se eu não me engano, é Atos 4. Vamos lá rapidinho. Atos 4. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem achar aí o que eu estou pensando, pode falar, hein? A referência mais rápida. A oração dos primeiros apóstolos. Aqui, olha, é o 4. Olha só, quando Pedro e João, eles são presos no Sinédrio após curarem a cura daquele aleijado. Eles estavam subindo ao templo para orar e veio um aleijado, pediu ele prata e ouro. Eles falaram, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Essa cura despertou a fúria dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época. Eles prenderam Pedro e João. E aí eles ficaram presos. Enquanto eles ficavam presos, os irmãos ficavam orando por ele. Eles foram soltos. Então, olha só. Quando eles foram soltos, versículo 23 do 4. Assustei aqui. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram aos seus discípulos, seus companheiros, e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó soberano, Deus, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, e os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido? De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha só, depois que Pedro e João foi preso, os discípulos estavam juntos ali e eles não reclamaram pelo sofrimento. Eles entendiam que estava se cumprindo a palavra do Senhor, mas eles glorificaram o Senhor, ó soberano Senhor, eles exaltaram o nome do Senhor e eles oraram. Eles foram para a oração. Era uma oração não de lamento. Era uma oração de pedir Deus forças. E a palavra de Deus fala que aquele lugar foi cheio do Espírito Santo, porque eles estavam sendo perseguidos por causa do nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos nos alegrar, amém? Bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por causa do nome do Senhor. Há uma recompensa poderosa para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé e orar comigo. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra.
E nós pedimos, Deus, que cada parte citada aqui possa ser uma realidade no nosso coração. Nos ajuda, Deus, a sermos homens de Deus. Nos ajuda, Deus, a ter o nosso coração voltado para te adorar. Ter o nosso coração voltado, Deus, para o Senhor. Nos fortalece a cada dia mais, é o que nós te pedimos. Deus, que nós possamos cada dia mais ter a tua palavra no nosso coração, nos guiando. Não, Deus, ó Pai, nos conformando com este mundo, mas renovando a nossa mente na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que essas bênçãos, que essas qualidades estejam na vida de cada um de nós aqui. Nós queremos ser humildes, nós queremos ser mansos, nós queremos esses valores em nós, Senhor. Nós queremos compadecer, nós queremos, seu Pai, amar a justiça, nós queremos, precisamos isso, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que esses valores sejam vistos na vida de cada irmão aqui, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ofertar ao Senhor? Vamos. Nós vamos orar também pela nossa nação. Vamos pegar nossas bandeiras aqui. Nós vamos orar pela oferta e juntamente também pela nossa nação. Pastor Valdeci, por favor. E o pastor João dá a bênção apostólica, pode ser? Glória a Deus. Vamos estar orando então, orando pelas ofertas e também pela nossa nação. Deus, te louvamos, agradecemos ao Senhor, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias para conosco. Deus, queremos nesse momento, ó Pai, colocar diante do Senhor, Pai, dízimos e ofertas que serão alçados na tua casa. Queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, como uma oferta viva ao Senhor, Pai. Que o Senhor, Deus, possa se alegrar em nós, ó Pai. Que o Senhor possa ter prazer, ó Deus, com os nossos atos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Também, ó Pai, queremos apresentar diante do Senhor a nossa nação. Pai, essas bandeiras aqui que estão tipificando, Senhor, o nosso Brasil, o nosso estado de Minas Gerais, o nosso município aqui de Ribeirão das Neves. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor, Pai. Ó Deus, pedimos que a graça, que a bondade do Senhor venha sobre nós, venha sobre o nosso país. Deus, queremos lembrar também do Rio Grande do Sul, que ainda, ó Pai, eles estão se recuperando. Que a bondade do Senhor esteja sobre aquele povo, ó Deus, fortalecendo, dando graça, ó Pai, para que eles venham, ó Deus, se restabelecer novamente, ó Pai. Para que eles venham lembrar, ó Deus, da bondade do Senhor para com eles, ó Deus, em meio a tanta catástrofe, em meio a tantas tragédias, ó Pai. Eles possam lembrar, ó Deus, que existe um Deus no céu, que eles possam lembrar, ó Pai, que o Senhor, que somente o Senhor, ó Pai, é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, que venha sobre nós, ó Deus, e também esse temor, para que nós possamos lembrar sempre, ó Deus, é que o Senhor, ó Pai, é que nos guarda, é o Senhor que nos livra. Obrigado, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Vamos cantar de novo o reino do Senhor, as qualidades dele. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A sua igreja te adora.
adora. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que bom poder estar aqui nesta noite e cultuar o Senhor com vocês. Alegria muito grande. Depois de um tempo afastado, não é? A gente está tendo esse privilégio, não é? Assistir o culto domingo passado. Foi um culto tão lindo. A gente emocionou lá em casa, na nossa sala, vendo a obra de Deus sendo feita aqui, as reconciliações, né? Ali, o casal, a família. Foi um momento lindo, lindo, lindo. Irmãos, a gente vê o quanto Deus é fiel, o quanto Ele cuida da sua igreja, não é? Ele cuida da sua igreja. E graças a Deus que Ele é aquele que ama a sua igreja, que alimenta a sua igreja, que fortalece a sua igreja. A Ele a honra e a glória para todos sempre, não é, irmãos? Graças a Deus. Eu estou aqui bem, graças a Deus, já bem recuperado. Fui ao médico hoje e ele me liberou para dirigir e fazer algumas coisinhas, né, normais, né? Eu não posso fazer nenhuma extravagância. E também a chefe aí não deixa. Ela fica em cima mesmo, né? Então a gente pensou, vamos para a igreja, né? Vamos para a igreja, porque é lá que a gente tem que estar, não é? Graças a Deus. E vir para cá, poder vê-los vocês e receber um maná desse, não tem coisa melhor, né, irmãos? Graças a Deus, muito bom. Glória a Deus. Vamos para casa, não é? Agora descansar um pouquinho. Tem gente que veio do seu trabalho para cá. Quem fez isso? Veio do trabalho para cá. Ali, olha a Nina. Mais alguém do trabalho para casa, para a igreja? Alguns foram em casa só para poder tomar um banho e veio, né? Mas está cansado, não é? Mas se esforçaram para estar aqui, né? Isso é um coração realmente que ama o Senhor, irmãos, não é? É o coração limpo, não é? Coração limpo que ama as coisas de Deus. Que palavra maravilhosa nós recebemos nesta noite, né, irmãos? Tael, meu filhão, né? Feliz com ele aí, graças a Deus, cuidadoso, muito bíblico, né? Muito bíblico, muito firme nos ensinos. É isso que a igreja precisa, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos encerrar? Vamos, né? A gente só tem que agradecer, irmãos. Deus é bom, bom o tempo todo. Família, permaneça, viu, filhos? Não tem outro caminho, não. Esse é o caminho. Andai nele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vai ter uma recompensa para nós. Estarmos com Ele para sempre. Vai valer a pena. Aleluia, vai valer a pena. Glória a Deus. Ergue a sua mão para o alto. Isso. Pai, obrigado por esta noite tão linda, onde podemos, ó Deus, te cultuar. Podemos, Pai Santo, ó Deus, te adorar. Sermos edificados, Deus. Obrigado. Obrigado pela palavra que veio ao nosso coração. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Natanael. Continue, Pai amado, dando graça ao teu filho, unção, capacidade, Deus. Visão, Pai Santo, alargada, visão ampliada, Senhor. Deus, ajuda o teu filho a cada vez mais, Pai, estar cheio da tua graça, da tua palavra, para ministrar, meu Pai querido, aos teus filhos. Obrigado, Pai, pela vida do teu servo. Obrigado pela sua esposa, Paula. Obrigado pelo Asaf, seu filho. Muito obrigado, Senhor. Guarda a família do teu filho, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada irmão que veio nesta noite para receber a tua palavra, para serem abençoados, edificados. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, nós vamos para a nossa casa. Vamos descansar.
E pedimos a Ti, Pai Santo, uma noite de sono reparador. Ó Pai, como está escrito, Pai, no Salmo, Pai Santo, 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sim, meu Pai, que tenhamos um sono maravilhoso para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a paz gloriosa de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. E a igreja do Deus vivo diga: amém, amém, e graças a Deus, aleluia, glória a Deus, amém.